Olá, boa tarde. Bom dia. É bom dia, né? Hoje mais uma live aqui na página Prof. Esquilei. E conosco aqui nossa convidada mega especial. Bom dia. A pedagoga e professora também, a Agnes. Quem tá chegando aí, bom dia Dudu, bom dia Maria Cleudes. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos. Bom, esse projeto, Prof. Esquilei, né? Projeto idealizado para nós, professores, todos da área da educação, estarmos compartilhando nossas leituras, né? Leituras que realizamos durante nossa trajetória de vida, gostamos e desejamos mostrar, né? Compartilhar, não é isso? E a nossa equipe no momento é formada por mim, Elisângela Moronari, formada também por Adriana Guzmão, a Dudu Furtado e a Cláudia Oliveira, que reside lá em Sorocaba, São Paulo. Como eu falei para vocês, né, aqui comigo, a Agnes. Eu vou colocar a câmera aqui mais focada nela, porque eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela para vocês, pessoal. Olha, ela é Agnes Noélia Muniz Satiro, né? É uma jovem de 46 anos e linda, gente. Olha, sorrisão, graduada em pedagogia e pós-graduada em gestão escolar e psicopedagogia. Ela é pedagoga na Escola Estadual de Ensino Médio Ceciliano Abel de Almeida, tá? Inclusive, ela é a minha pedagoga também, né? Nós trabalhamos juntas lá no noturno na escola. E também ela trabalha como pedagoga na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Arnóbio Alves de Holanda. E é pedagoga de Betânia, minha filha, lá da escola também. Agnes, ela é coordenadora do grupo Que Discípulos, que é um grupo de jovens adoradores que integram o Ministério de Louvor, diaconisa e segunda dirigente da Igreja Evangélica Koinonia. É assim que fala, Agnes? Koinonia. Koinonia. Agnes, koinonia tem sentido... Sim, vem do grego? Sim, e significa comunhão. Comunhão. E hoje no nosso compartilhamento aqui, tirar um pouquinho para trás. Agnes, junta um pouquinho mais comigo aqui essa cadeira, para ficar bem juntinho aqui, né? E hoje no nosso compartilhamento aqui, de um livro muito especial, tá? Bíblico, né, Agnes? Nós vamos dialogar e mostrar a comunhão de um povo. Esse povo tinha que estar em comunhão e tinha que também estar em obediência. Mas obediência a quem, hein? Então, no nosso diálogo aqui, né, vocês verão a trajetória desse povo, a condução desse povo. E vamos ver lá, né, o que aconteceu. E que livro é esse, Agnes? Josué. O livro de Josué faz parte, né, da Bíblia Sagrada. Posso falar um resuminho aqui, então? Pode! Bom, Josué foi o sucessor de Moisés, né? Após ter saído ali do Egito. Moisés tirou o povo de Israel do Egito, que era escravizado, né? E quando Moisés morreu, depois eu até falei com eles antes que eu queria ler aqui essa parte que eu acho muito interessante, de quando Moisés morreu, Deus chamou Josué, né, para ser o sucessor de Moisés. E esse livro me chamou muita atenção. Quando eu comecei a estudar esse livro, a ler esse livro, eu tive novas expectativas em relação à obediência, em relação a estar de fato obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, para ter sucesso em todas as áreas das nossas vidas, né? E quando a Elisângela me convidou, eu até estava falando com ela, Elisângela, sempre essa adrenalina assim,
antes de começar a live, né? Que a gente às vezes assiste, não acha que é tanto adrenalina, né? Mas é uma alegria imensa de estar aqui com vocês, e ainda mais falando sobre esse livro que foi tão importante na minha vida após a leitura, né? E até ofereço aí como opção de leitura o livro de Josué, que fala muito sobre a obediência, de estar obediente ao Senhor. Fala também sobre a desobediência e suas consequências. Elisângela leu, né? Elisângela viu as consequências da desobediência. E como nos nossos dias de hoje, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E acredito que será assim até o fim. E eu pude ver assim na leitura, algo assim que Jeová Deus é misericordioso, mas também de acordo com o comportamento, né? A não obediência, Jeová Deus também ele pode ser implacável, né? Em certas situações, no sentido de haver justiça, né? De ser justo. Tem uma passagem que no capítulo 1, né, Agnes, que a gente dialogou aqui e vimos que logo de início, o capítulo 1 já apresenta Deus falando com Josué e dando direcionamentos a Josué, dizendo para Josué ser forte. E ser mais o que, Agnes? Corajoso, né? Ter bom ânimo. Eu acredito que quando Moisés morreu, ele deve ter ficado muito triste, né? Foi quem acompanhou Moisés desde a trajetória da saída do Egito e toda aquela trajetória no deserto, né? Viu milagres acontecerem. Então eu acredito que quando Moisés morreu, Josué deve ter ficado muito triste. E aí Deus fala muito ao coração de Josué e relata para ele, tem de bom ânimo, né? Eu gostaria de fazer essa leitura. Posso, Elisângela? Claro que sim. É o capítulo Isso, primeiro, né? O capítulo 1, do 1 ao 9, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a gente vê nesse capítulo do início do livro que Deus apresenta a Josué uma promessa. Deus reforça tudo que foi prometido a Moisés. Então Josué vai dar continuidade a essa missão de guia, né, Agnes? Sim, ele faz promessas, do povo. Né? Promessas que às vezes a gente pensa assim, vai cair do céu, né?
Mas aí é muito pelo contrário, o Senhor, ele ordena a Josué se levantar, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, estarei contigo onde quer que andares, né? Onde colocar a planta dos vossos pés, esse lugar será seu. Então eu acredito que é um livro que nos ajuda a ter ânimo de fato, que nos ajuda a prosseguir, independente das circunstâncias, né? Josué estava ali triste, abatido, devido à perda do seu mestre, né? Daquele que estava conduzindo, do seu amigo, do seu companheiro. E o Senhor, ele continua falando que não era Moisés que estava à frente, né? E sim era o general, era o Senhor. E o Senhor, ele não morre, ele é eterno, ele vive para sempre. E esse livro nos chama muita atenção em relação a isso, ao se esforçar, né? Deus, ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, mas ele quer que nós nos levantemos e nos esforçamos para que possamos ter a vitória, a terra prometida, né? De repente a terra prometida, aqui no caso, era Canaã, mas eu não sei qual é a sua terra prometida, eu não sei qual é o seu propósito, né? Então esforça-te, né, Elisângela? Verdade. E assim, muitas vezes, né, no dia a dia, aí na vida da gente, nas tribulações, né, dos nossos dias, a gente às vezes está desanimado. Eu muitas vezes já me encontrei assim, desanimada, triste, né? E quando eu ouço a palavra, Deus dizendo, né, tenha bom ânimo. O que seria ter bom ânimo? Muitas vezes, assim, a gente tá diante de uma dificuldade ou tá triste, mas eu acho que ter bom ânimo é não se entregar, é a gente não se deixar vencer, é a gente procurar se reerguer. Então, às vezes assim, mas não tenho forças, mas tem aquele que nós podemos estar buscando força, que é em Deus, que é no próximo. Muitas vezes a gente tem alguém do nosso lado que pode nos dar palavras de ânimo. Essas palavras de ânimo, se alguém que foi colocado ali naquele momento, Deus nos colocou ali e está dizendo para nós, não, tudo vai se resolver, vai dar tudo certo, né? Eu às vezes assim, fico assim pensando e duvido, né? Será? Meu Deus, vai dar tudo certo. Mas assim, é um movimento, é não ficar estático, não ficar parado. Deus não quer, Deus não nos quer entregues à dificuldade, entregues ao pecado. E ele disse a Josué, por onde pisares, estarei contigo. Tenha coragem de seguir em frente. Muitas vezes a gente olha nessa sociedade, a gente vê cada situação, né, Agnes? E aí a gente para e pensa, nossa, mas o mundo, esse mundo tá perdido. A gente tem essa frase aí no dia a dia, né? Mas não podemos dizer assim, está perdido, não. Estamos aqui justamente para vivermos e fazermos com que esse mundo seja cada vez melhor. E Deus, na palavra diz, Deus, ele fez uma aliança com o povo. Sim. E a gente percebe que Deus é fiel no que ele diz. Deus não quebrou aliança nenhuma com o povo de Israel. Pelo contrário, houve situações, né, Agnes, que foi o povo, por seu comportamento, por suas atitudes, que arranharam aí esse relacionamento, né, Agnes? Sim, em relação a depois que Josué ouviu a determinação do Senhor, né, as suas promessas, ele de fato se levantou e começou a lutar em prol das terras que o Senhor havia prometido ao povo de Israel, né? E a primeira das suas lutas, das suas guerras, foi a tomada de Jericó.
né? Jericó, não sei se todos têm um conhecimento, tinha uma muralha enorme em volta da cidade, justamente para ter esse fato da segurança, né? De não ser tomada a cidade. E não tinha, aos olhos humanos, não tinha como eles entrarem ali, né? E o Senhor fez uma estratégia com Josué de rodearem a cidade, né? A palavra diz, o livro de Josué relata que o povo de Israel rodearam a cidade de Jericó. A determinação do Senhor era rodear, né, a cidade de Jericó. Cada dia eles rodeavam a cidade uma vez. E no 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. 7. E quando o povo, né, gritou ali com determinação do Senhor, o muro, a muralha de Jericó, ela caiu por terra, ela foi jogada ao chão. E essa foi a primeira das vitórias que Josué teve. Por determinação do Senhor. Eu acredito que Josué ele já tinha visto muitas coisas, né? A passagem do Mar Vermelho, maná do céu caindo, né? No povo ali durante o deserto. Então ali foi mais uma dos milagres do Senhor, mais um dos milagres do Senhor, mais uma das estratégias que o Senhor fez para cumprir a palavra. E de fato, eu acredito que quando o povo olhou aquela muralha caindo, eles devem ter percebido o tamanho do Deus que eles serviam, né? O tamanho do nosso Deus, o tamanho do Deus que nos criou, que nos formou, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E essa estratégia, essas coisas que acontecem nesse livro, que são relatadas nesse livro, que nos faz entender que não é a nossa força, né? Nós temos que nos esforçar justamente para que não... eu acredito para que não recebemos do Senhor aquilo que de braços cruzados, né? Eu acredito que sim. Mas é poder de Deus. É mostrar aquilo que quando não está no nosso alcance, Deus mostra que Ele tem estratégias e que o poder é dele, né? Que tudo Ele pode nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Eu acho interessante, Agnes, sabe o que? Na palavra de Deus, em muitas passagens, Antigo Testamento, Novo Testamento, enfim, a questão da numerologia, né? É muito simbólico quando aqui. Então Josué chamou os sacerdotes e lhe diz: tomai a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca de Javé. Aí rodei, como a Agnes falou, e chega um momento nessa passagem que na 7ª volta os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué disse ao povo: gritai, pois Javé vos entregou a cidade com tudo que nela existe. Então toda a estratégia que Josué apresenta diante do povo para ser executada nas tomadas de território, né, Agnes? Elas são inspiradas, elas são conduzidas por Deus, né? E ele segue direitinho. Josué é super obediente a Javé Deus e vai seguindo tudo que é dito. Verdade. Né, e antes, no capítulo 2, né, de Josué, é relatado que Josué envia espias a Jericó, né? Justamente para observar como era a cidade. Os espiões. Né? E esses espiões, eles são protegidos por Raabe, né? Que é uma prostituta. Na casa dela, ela esconde eles. E quando ela os protege, ela relata que gostaria que quando eles voltassem, ela fala que toda a trajetória de Israel, todos os milagres de Israel era ouvido pelo povo, né, lá em Jericó. Então eles temiam ao Deus de Israel. E ela relata que quando vocês voltarem, guarde a minha casa, minha família, meu pai, minha mãe. E eles fizeram essa promessa a Raabe. Justamente aconteceu isso. Quando eles voltaram para tomar a cidade de Jericó, foi a única família que foi ali guardada, protegida, né, pelos soldados de Israel. Justamente por essa promessa, ação, né? Por essa ação dela. Pela ação dela, ela conseguiu salvar sua casa, né? Seus descendentes. Verdade. Isso. Aí, depois eles atravessam o Jordão, depois aí começa
as ações, as estratégias para a conquista dos territórios. Então, a primeira, como Agnes disse, foi Jericó. E depois eles foram seguindo. Isso. A próxima batalha, Elisângela, é até interessante a gente relatar que é na cidade de Ai, né? A cidade sim. com o nome de Ai. Que Deus deu uma determinação e Acã, que também fazia parte, né, do exército de Israel, desobedeceu. E isso aí nos traz a reflexão também que a justiça de Deus quando há desobediência, né? E eles acabaram perdendo aquela batalha. E Josué ficou confuso, né? Ora, a promessa era que toda a terra que eu colocasse a planta dos meus pés seria meu, né? Seria nosso, do povo de Israel. E ele foi ter com Deus, um diálogo com Deus. E Deus relatou para ele sobre Acã, né? Sobre a desobediência. Isso nos traz até a reflexão. Eu estava lendo antes de sair para cá. E me trouxe a reflexão de que muitas vezes a nossa família, nossos amigos são apedrejados, são humilhados por alguma atitude nossa, né? Não foi só Acã que foi morto, apedrejado devido à desobediência, foi sua família inteira, né? Então, às vezes, toda a família sofreu as consequências pelo fato dele ter, né, adquirido algo ali de Jericó que não era para ter adquirido. Deus falou, não toque. E eles acabaram tocando. E a próxima guerra, que seria em Ai, eles foram derrotados. E alguns dos soldados foram mortos, né? A palavra diz que 36 deles foram mortos. Então, é importante essa reflexão, né? A obediência, ela não traz benefício só para nós em si. Ela traz benefício para toda a nossa família, assim como a desobediência. Traz o malefício para toda a sua família, toda a minha família, dependendo da circunstância da desobediência. Como aquilo que nós falamos no início. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? E quando Deus determina a Josué acreditar e ler a palavra dia e noite, né? Ele fala aqui no verso no capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Olha que maravilha. Sim. Então a gente tem que estar meditando, né? O que de fato Deus espera de nós? O que de fato Deus quer de nós? Obediência, só isso. E quando há alguma derrota, Josué vai ter com Deus, como foi em Ai. E Deus relatou para ele o que havia acontecido, né? Houve desobediência, Josué, né? De alguns de Israel. Então é necessário que haja um conserto. E houve esse conserto, né? Acã, ele confessou, né? Chamou todo mundo para uma reunião, né? Isso, e aí disse para eles, quem cometeu aí algum pecado, alguma desobediência, que se apresente, né? E Acã foi apedrejado, né? Ele e a família toda. E eu falo assim, em relação depois, eles voltarem a Ai, né? E toda a estratégia que Deus fez, que eles vencessem aquela guerra, justamente onde havia perdido, né, algum tempo. E Deus, de uma forma tão extraordinária, relatou para Josué que tudo quanto eles conseguiram em Ai eram deles. Ou seja, o tesouro só estava à frente. Era só obedecer na guerra de Jericó que o tesouro estava em Ai. Não havia necessidade de desobedecer a Deus em Jericó, porque tinha uma promessa de que Deus estaria com eles todos os dias. Então, se Acã houvesse obedecido a Deus em Jericó, ele teria recebido o tesouro dele em Ai, né? Mas não, ele desobedeceu e infelizmente não conseguiu, nem ele nem a família, adquirir o tesouro em Ai, como aconteceu com os outros de Israel. Sim, interessante. Com base nessa reflexão, né? A gente vê que até lá no Novo Testamento, já com a presença de Jesus na sua missão de Boa Nova, né? Há momentos, há passagens em que
alguém que deseja ser curado, chega e diz, né? Senhor, eu estou em pecado, pagando pelo pecado dos meus pais e dos meus descendentes. Tem esse tipo de fala, né? Porque era assim, a crença de que os erros, as falhas antigas, o pecado original está aí em nossa vida. Então, o que nós precisamos é o que Josué direcionou em relação ao povo, que o povo obedecesse, não se desviasse do caminho do Senhor, que fosse em suas ações retos, né? Verdade. E mais à frente tem uma outra guerra que eu acho interessante, no capítulo 10, quando Josué orou, era a guerra contra os amorreus, né? E cada cidade que eles iam lutando, sempre Deus dando vitória. Teve uma guerra contra os amorreus que a batalha foi muito tremenda. E Josué viu que o sol já estava se pondo, né? Não tinha como vencer no escuro. E Josué orou e pediu que o sol parasse. E o sol parou para que eles pudessem vencer aquela batalha. E eu acho muito interessante esse fato acontecido, porque ele pediu a Deus que parasse o sol e a lua, e eles não passaram dali onde estavam naquele momento, até que Israel pudesse vencer a guerra contra os amorreus. Então, eu fico assim, muito feliz em relação a tantos fatos que acontecem no livro só, né? De tantos milagres que acontece no livro só, que nos traz uma reflexão tão tremenda em relação a esse poder maravilhoso. E esse Deus, o que nos alegra é que ele não muda, ele é imutável, né? Ele é do mesmo jeito que ele foi com Josué, que ele foi com Moisés. Ele é comigo e é com você. Depende da nossa fé nele, né? Quando Deus falou com Josué, todas essas coisas, imagine. Deus não mandou que Josué orasse e parasse o sol, né, Elisângela? Ele foi a estratégia de Josué e Deus fez com que acontecesse. Ou seja, tem coisas que não estão pré-determinadas para fazermos. Tem coisas que Deus vai te dar aí agora, uma estratégia agora, para que você possa vencer qualquer das suas circunstâncias, dificuldades. Então, a gente está nessa conexão. Né? É aprender, é ler e aprender, é meditar como foi determinado nessa lei, nesse livro maravilhoso, e meditar nele dia e noite para que possamos ser de fato prósperos, prósperos em todas as áreas da nossa vida. Então Deus vai nos dar estratégia, Elisângela. Eu acredito que a cada dia Deus já nos dá essas estratégias para que possamos vencer a cada dia, né? Tem até alguns comentários ali, depois você vai ler. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, chegar pertinho. Cláudia, né, Oliveira, da equipe do Prof. Esquilei. É tão lindo parar o sol e a lua. Ela diz também, amo esse livro. De todos os amores da sua vida, guarde o de Deus. Eu fico emocionada. É a Cláudia que está dizendo. A Cláudia, meu filho, olha lá, Matheus também está assistindo. Cadê o Matheus? Bom dia, querido. Matheus, ele colocou aí, Agnes. Show. E essa palavra, toda palavra que ela é apresentada no livro de Josué, eu vou citar algumas aqui, ela está presente em outros livros da Bíblia também. Quando é dito assim, Josué, no capítulo 1, que diz, mensagem para nós, viu? Que nós precisamos de força e coragem, como Josué, para vencer nossos inimigos, principalmente o maior inimigo que nós temos, tá? Que é aquele, Satanás, né? Grandes desafios exigem grande coragem. Então está em Josué, está em Coríntios, essa palavra, está em Efésios, está em Timóteo, que nós precisamos observar a lei de Deus sem nos desviarmos dela,
para sermos prósperos. Está em Josué, está no Salmo 119, está em João, está em Apocalipse essa palavra. Que precisamos nos lembrar da pergunta que o Senhor Deus nos faz. Não te mandei eu? Né? Então, não só Josué, não só o próprio Filho Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, mas manda todos nós. E essa palavra, esse convite para todos nós está em Josué, está em João, em diversas partes do livro de João também. E que precisamos ajudar nossos irmãos a travar suas batalhas. Está em Josué, em Efésios, em Timóteo, 1 Timóteo, em 2 Timóteo. E, por fim, cumprir nossa palavra e levar nossas promessas e compromissos a sério. É uma lição também que a palavra de Deus nos passa, que está no livro de Josué, está no livro de Tiago. Então, é um livro, né, Agnes? O livro de Josué que tem orientação para nós, que tem, tá ali a promessa de Deus. Deus renova suas promessas com o povo, mesmo que o povo acabe falhando, né, Agnes? Arranhe tudo lá e tal, quebre a aliança com Deus. Ele renova. Mas Deus renova, porque Deus é amor, Ele nos ama. Né, Agnes? Eu tô só assim, né, Agnes? Eu tenho esse costume, sim, pessoal, sim, até no trabalho, tá? Eu tô lá no pedagógico, falo uma coisa com a Agnes, não é, Agnes? É muito bom estar aqui com vocês. E outra coisa, Elisângela, eu meditei em relação a você falar que está escrito em outras palavras. O próprio Jesus, né, quando falou em ânimo, eu não sei como tá a sua vida, né, os que estão nos assistindo nesse momento e até os que irão assistir depois. Eu não sei como tá o seu ânimo, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir, né? A palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á. Então, se você está desanimado, se você tem algum problema que não está no seu alcance, peça ao Senhor o ânimo, a força. Jesus aqui em João 16, o verso 33 diz: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele não disse assim, no mundo vai ser a mil maravilhas, né? Deus, quando chamou Josué, ele não disse assim, Josué, você é o sucessor de Moisés e só vai ter vitória, né? Sim, ele prometeu as vitórias, mas ele relatou das guerras, que ele deveria ter força, se esforçar, ter bom ânimo. Ele foi lá, lógico que havia várias estratégias vindo do céu, várias, imensas, como hoje há, né? Mas nós temos que nos levantar todos os dias, né? Saímos para trabalhar, saímos para vencer, né? E ter bom ânimo, sim. Se esse ânimo nos falta, nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos dá, né? Tem de bom ânimo, esforça-te. Todos os dias, quando está desanimado, não sei, independente das suas circunstâncias, da sua limitação, você levanta e fala, Senhor, eu preciso de força, de ânimo, de coragem, porque eu sei que o Senhor está comigo, né? Assim como Josué fez. Passa esse Jordão, né? Passa, às vezes, como Raabe disse, que ouvia dizer que eles haviam atravessar o Mar Vermelho, ela nem imaginaria que eles estavam para atravessar o Rio Jordão, da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho. Então, eu não sei, eu tenho certeza de que você passou já por algumas situações, por várias situações que Deus já te deu vitória. Então, comece a lembrar dessas situações para que você também possa ter essa vitória nessas próximas dificuldades, circunstâncias que você está passando, que Elisângela estamos passando, que nós possamos meditar nas outras que o Senhor já nos deu, né? Para que possamos ter fé. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele foi ter com Golias, né? Aquele filisteu que estava afrontando o povo de Israel, ele simplesmente só lembrou de quando ele foi ter com o urso e com o leão, né? Ele começou a lembrar das coisas que ninguém via,
mas que Deus estava com ele, ajudando. Ele falou, não, Deus me ajudou nessa batalha e vai me ajudar nessa também. Então, que possamos meditar em relação a isso, Elisângela. Dependente se você tem, ou se eu tenho, você que vai estar assistindo tem alguma dificuldade, que nós possamos relembrar daquilo que o Senhor já nos deu, daquelas vitórias que o Senhor já nos deu, já nos fez conquistar, para que possamos vencer essas também, né? Isso. Mateus está dizendo, guerreiro Josué. E o Mateus está citando aqui João 16. O verso 16, Mateus? João 16, que nós acabamos de ler, versículo 33. Isso ali. E Dudu está dizendo, todos os dias lutas, todos os dias vitórias, porque o Senhor está conosco. Verdade. E aí, a Agnes falou em pedir a Deus, né? A gente podia, né, Agnes, nesse momento fazer uma oração, Deus abençoar o dia de hoje. Hoje a minha filhinha Betânia está fazendo 15 anos, 15 aninhos de vida, com lutas e com muitas vitórias, graças a Deus, né? E assim, a gente pedir a Deus essa coragem, essa força, e que esteja sempre ao nosso lado, e que a gente seja obedientes à sua palavra, né, Agnes? Verdade. Vamos sim. Vamos orar? Vamos. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento nós te pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós te agradecemos por esse momento, meu Deus, de privilégio de estarmos na tua presença, com alguns amigos, meu Deus, assistindo online, que o Senhor possa estar visitando cada um deles, que o Senhor possa, Senhor, estar determinando a sua vitória, e que essas palavras que o Senhor falou com Josué, para que onde nós colocarmos a nossa planta do pé, Senhor, que o Senhor possa dar a vitória. Onde colocarmos as nossas mãos, que possa ser abençoado, Senhor. E se há alguém chorando nesse momento, com alguma dificuldade, que o Senhor possa ir lá, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo eternamente. E o Senhor não dorme. Vai de encontro a essa pessoa agora, Senhor. E dá o refrigério. Dê a força que ela precisa. Dê o ânimo que ela precisa, meu Deus. O bom ânimo, muito bom ânimo, como é a determinação do Senhor. E que ela possa se esforçar cada dia para vencer essa batalha. Nós não sabemos qual é a batalha, mas o Senhor, o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, Senhor, abençoando cada um dos que estão assistindo essa live, abençoando esse programa maravilhoso, meu Deus, que é o Profs que Leem. Nós sabemos que através do conhecimento, a tua palavra diz que o teu povo, muitos deles, Senhor, foram destruídos por falta de conhecimento. Então, quando nós paramos para ler, para meditar, para conhecer, nós somos mais vitoriosos, blindados contra o poder do mal. E que o Senhor também possa, meu Deus, nós queremos apresentar a Betânia nas tuas mãos, né? Que seja cada dia essa criança maravilhosa, esforçada. Ali está um exemplo de esforço, de determinação. Que o Senhor possa continuar abençoando essa família, Elisângela, o esposo, a casa, o programa e todos que fazem parte desse programa. Que o Senhor possa estar abençoando também o nosso povo, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E antes da gente concluir totalmente nossa live, né, que ainda teremos um lindo louvor, né, eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam neste momento, que o dia de vocês assim seja abençoado e convidar todos vocês para as próximas lives. Nesse mês ainda, nós vamos ter no dia 6, que vai ser numa terça-feira, às 19 horas. A Adriana Guzmão estará recebendo a nossa secretária de Educação Municipal, a Marília Silveira. E no dia 10, na mesma semana, dia 10, no sábado, às 17 horas, a Adriana vai estar recebendo
a professora e bibliotecária estadual Julive Argentin. É gerente geral de bibliotecas. Então, 2 lives mais adiante aí para a gente estar apreciando, acompanhando e adquirindo também mais conhecimento, não é isso? Então vamos, quero, Agnes, em nome da equipe Profisquilei, gente, agradecer o sim dessa pessoa maravilhosa aqui que está comigo. Obrigada, aceitou nosso convite, né? E assim, foi uma live assim maravilhosa, onde está a palavra de Deus presente. Então, nós estamos compartilhando o livro sagrado, né? Estamos compartilhando a palavra de Deus hoje, né, Agnes? Verdade. Isso é maravilhoso. E aí, agora, vamos estar fazendo o encerramento com louvor. Mas antes disso ainda, Agnes, quer dar seu tchau, seus agradecimentos? Quero agradecer muito, foi muito bom. Apesar da adrenalina que eu falei com a Elisângela, que dá um friozinho na barriga, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês, né? Sempre que quiserem meditar. É um livro que eu medito muito, né? A palavra de Deus, além dos outros livros que a gente lê, mas eu acredito que é o que a gente mais medita, sempre coloca à frente de todas as coisas, né? Para que possamos ser bem-sucedidos de fato. E lógico que teremos derrotas, como o povo de Israel teve, né? Nós somos seres humanos, mas nunca desistir das promessas do Senhor, né? Nunca desistir, nunca. E quando há alguma derrota, nós possamos refletir, entregar para Deus, como Josué fez, né? Ir diante do Senhor, Senhor, por que essa derrota, né? Questionar, por que não dialogar com Deus? E Ele vai nos mostrar onde erramos, onde temos que consertar, né? Onde temos que retornar, acertar as nossas estratégias para que possamos continuar tendo vitória, tá? Eu quero agradecer muito, muito mesmo. E tem um texto aqui no chat que o Mateus está compartilhando conosco, dizendo o seguinte: um dos primeiros atos de Josué como líder de Israel foi botar um plano que era muito diferente para lutar contra os planos de Jericó. Josué disse aos israelitas para marcharem. Verdade, meu filho. Não é? Mateus está mostrando aí que é para marchar. Olha, gente, marchar é movimento. Verdade. Marchar é luta. Marchar não é ficar estático, parado diante das dificuldades, não. Não é isso, Agnes? Verdade, vamos prosseguir. Que participação linda sua, Mateus. Essa mãe aqui deve estar muito orgulhosa, hein? É verdade. Pessoal da equipe Profisquilei, vamos fazer um print, com a palavra de Deus. Então, foi compartilhada hoje, né? Aqui na live. Vamos lá. Isso, devem ter feito print, né, pessoal? Então, vamos lá agora, o nosso lindo louvor. Eu acho que vai dar para vocês ouvirem aqui o som. Qualquer coisa vocês sinalizam, se tá baixo. Peraí. Tô colocando aqui. Deixa eu colocar o volume no máximo aqui. Máximo 100%. Vamos lá. Ouça como se o Senhor estivesse falando com você, tá? Nesse louvor. A determinação dele para nós nessa manhã. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É verdade, tenha força, determinação. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. Ó a promessa. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Recebe aí em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo. Um beijo, gente. Obrigada.